119, versículo 90. Faremos a leitura de pé, por favor, aqueles que não estão com criança de colo. Salmo 119, 90. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmastes a terra e ela permanece firme. Amém? Pode se assentar. Obrigado. Meus irmãos, nessa noite, eu irei trazer um sermão temático, subordinado ao tema As Três Fidelidades. O sermão temático, ele é um sermão um pouco diferente daquele textual e expositivo, onde o ministrante fica condicionado a um texto e versículos ali que ele está lendo naquele momento, ele vai se desdobrando com temas e subtemas dentro daquele texto, como geralmente faz pastor Alex, pastor Matos também, pastor Liebeto. Eles vão expondo aquele texto com aqueles versículos, criando temas, subtemas e apresentando o contexto daquele texto. O sermão temático, ele é um pouco diferente. Nós elaboramos um tema, como por exemplo este de hoje, as três fidelidades, e nós importamos diversos textos em livros diferentes da Bíblia para falar desse tema. Então, textos diferentes, versículos diferentes, mas que falam sobre o mesmo tema. Esse é um sermão temático. As três fidelidades. Versículo que nós lemos, Salmo 119, 90. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. A primeira fidelidade que eu quero falar nessa noite é sobre a fidelidade de Deus. Meus irmãos, nós não podemos esquecer, principalmente nos piores momentos da nossa vida, que há um Deus fiel, justo e zeloso próximo de nós. Que há um Deus fiel, cuidando, zelando, protegendo e guardando. Que há um Deus que sempre está perto, ainda que pensemos, devido às adversidades, que Ele está longe. Que Ele não está nos ouvindo. Deus, por muitas vezes, trabalha, irmã Simone, por detrás dos bastidores. Às vezes, Ele não esbraveja como um trovão. Às vezes, Ele fala como falou com Elias, um cicio suave, de forma tranquila, suave, e às vezes no silêncio, porque até o silêncio é uma forma de dizer que Deus está trabalhando, Samanta. No entanto, trabalhando de uma forma diferente que nós estamos pensando. Porque nós costumamos a formatar e programar a forma que queremos que Deus trabalhe em nosso favor. E não é assim que acontece. Quando Naamã, general Ciro, leproso, disse, eu pensei que o profeta Eliseu viria até mim, publicamente, colocaria a mão sobre minha lepra e invocaria o nome do seu Deus e eu ficaria sarado. E Deus fez totalmente diferente como ele planejou. O profeta nem sequer recepcionou o general e disse, mande dizer a ele para ele descer ao Jordão, dar 7 mergulhos, e a pele dele vai ficar limpa como a pele de uma criança. Ele formatou uma forma de Deus trabalhar, e Deus operou totalmente diferente, e que contrariou ele. Contrariou. Ele disse, não, lá na minha terra tem rios mais cristalinos, mais limpos. Se é para tomar um banho num rio e ficar sarado, eu faço isso lá em Damasco, não aqui no Rio Jordão. Um rio imundo desse, lamacento, cheio de barro. Não, eu prefiro os rios da minha terra. Contrariou ele. E às vezes a vontade de Deus contraria a nossa vontade, mas nós não entendemos que é um ato de fidelidade de Deus. E que às vezes não entendemos porque insistimos em algo que Deus não aprovou. Insistimos em algo que Deus não quer.
Insistimos em algo que Deus não estabeleceu porque temos dificuldades de compreender a vontade soberana de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus é plena, é perfeita, é agradável e não acrescenta dores. A fidelidade de Deus se estende de geração em geração. Em 1 Tessalonicenses 5:24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A fidelidade de Deus cumpre aquilo que Ele nos chama. Tem muita gente fugindo, se escondendo, correndo do chamado de Deus. Muita gente fugindo do maior chamado, primeiramente, que é o chamado à salvação. Pessoas que estão talvez ouvindo por esta transmissão ao vivo, ou talvez estejam aqui afastadas do Senhor, não tomou ainda uma decisão, e você sabe que Deus está lhe cercando, conforme o salmista disse no Salmo ainda 119, nos primeiros versículos: tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais alto céus, lá tu estás. Se eu descer ao mais fundo do abismo, lá também eu te encontro. Não tem como fugir desse Deus onipresente que está em todos os lugares. E tem muita gente fugindo do chamado à salvação, do chamado a um compromisso, a um propósito. Abra o seu coração nessa noite e aceite o chamado de Deus para a sua vida. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Para que Deus lhe chamou após a vocação da salvação? Qual é a área que Deus te chamou? Qual é o talento que Deus lhe deu? Qual foi o ministério que o Senhor conferiu a você? A palavra, o ensinamento, a música, a adoração, a intercessão, o discipulado, a obra social, seja qual for, alguma que eu não mencionei aqui, mas você em sua consciência sabe, Deus me chamou para isso. Deus é fiel para cumprir. E às vezes não nos dedicamos, Samone, às vezes, porque nos achamos incapazes de cumprir aquele chamado. Mas Paulo disse, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos chamou. Não temos capacidade própria. Não temos esse preparo todo. Mas há uma graça, Pepe, que transborda em nós, que nos dá habilidade, idoneidade, capacidade, força e poder para cumprir aquele chamado. É Deus que confere isso. É Deus que dá isso. É Deus quem concede isso. E às vezes nos sentimos incapazes de prosseguir com aquele ministério. Nos sentimos fracos, débeis de cumprir com aquele chamado. Mas é Deus quem garante o chamado. É Deus quem capacita para o chamado. É claro que tem coisas que são responsabilidades nossas de fazer, de executar, mas aquilo que foge ao nosso domínio, ao nosso controle, Deus está ali para fazer. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. No outro texto, Paulo disse, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que você faz para Deus não é em vão, absolutamente nada. Ainda que eu não veja, ainda que os pastores dessa igreja não vejam, Deus está vendo e nada é em vão. O Senhor se revelou para um homem chamado Cornélio, o primeiro gentil a se converter à igreja, no livro de Atos. Se revelou para ele e disse, Cornélio, homem piedoso, homem que ajuda os pobres, as tuas esmolas têm sido vistas diante de Deus, estão nas memórias, nas lembranças de Deus. Talvez a ninguém via, ninguém reconhecia, talvez ninguém era recíproco, talvez as pessoas que recebiam aquela ajuda social de Cornélio eram pessoas ingratas, mas estava tudo na memória de Deus. Tudo que você faz está na memória de Deus. Tudo que você faz nesta casa, na obra, para o reino, pelo reino, tudo, absolutamente tudo, o que você fez hoje, ontem, há 10, 20 anos atrás, todas essas coisas estão nas memórias de Deus. E às vezes nós temos essa necessidade de reconhecimento humano. Temos essa necessidade de um retorno humano. Mas eu garanto uma coisa a todos vocês, o maior retorno e a maior recompensa está nas mansões celestiais. Esta não falha, essa recompensa não falha. Deus contabiliza todas as coisas com justiça.
na justa medida, na justa porção, Deus contabiliza todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses 3:3, Paulo diz: fiel é o Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. A fidelidade de Deus faz com que estejamos sempre protegidos, guardados. Tenhamos sempre livramento. Nós precisamos crer. Nós precisamos descansar no que o salmista disse no Salmo 91. Nós estamos num esconderijo do Altíssimo. Nós estamos descansados à sombra do Onipotente. A mão de Deus está sobre seu povo para guardar, para proteger. Talvez alguém diga: mas pastor, fulano se achava tão guardado por Deus, mas morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E quem disse que a morte é uma falta de proteção? Muito pelo contrário, o dono da vida garantiu uma proteção após a morte quando disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em vida ou em morte, o salvo em Cristo está guardado pela fidelidade de Deus. Guardado pela fidelidade do Senhor. Fiel é o que vos guardará do maligno. É certo que, como Pedro disse, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. O diabo não brinca. Jó, capítulo 1. De onde vem Satanás? De rodear a terra. Tem visto o meu servo Jó? A pergunta é retórica. Deus sabia que ele estava observando Jó. O diabo está observando o tempo todo. Nossas ações, nosso comportamento. Onde nós colocamos os nossos pés. Onde nós passeamos. Onde nós entramos. Onde nós saímos. Todos os lugares. O que nós proferimos. Pensamentos que reproduzimos por palavras. Ele está ouvindo. Porque ele está nas potestades do ar. Vendo, observando. Ao nosso derredor, como leão, procurando a quem tragar. Mas se estamos na presença do Senhor, se estamos vigilantes, se estamos fechando as brechas, certamente a fidelidade de Deus não permitirá que o maligno nos toque. A fidelidade de Deus zela, guarda e protege a nossa vida e guarda todos os nossos passos. Salmo 105, 8, ainda sobre a fidelidade de Deus. Lembra-se perpetuamente, eternamente, para sempre, do seu concerto, aliança, da palavra que mandou até milhares de gerações. A fidelidade de Deus faz com que Deus nunca se esqueça do que ele um dia disse e prometeu. Meus irmãos, na época ainda dos patriarcas, cerca de aproximadamente 4 séculos, 400 anos, antes ali do povo estar no Egito, na condição de escravo, lá no contexto de Moisés, o Senhor disse para Abraão: Abraão, tua descendência, esse povo que ainda vai nascer, que vai vir, será reduzida à escravidão numa terra estrangeira. Depois de 400 anos, eu vou lá nessa terra estrangeira e vou libertar este povo. 400 anos. Quando estamos no livro de Êxodo, capítulo 2, capítulo 3, o Senhor se revela a Moisés pela primeira vez de forma teofânica. O anjo do Senhor, através do fogo na sarça, que queimava, mas não se consumia, aparece para Moisés, com ele com aproximadamente 80 anos, no deserto de Midian, e diz: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, eu sou Deus da promessa, da palavra, que disse a Abraão que eu viria um dia para cumprir o que eu disse. De geração em geração minha palavra vai passando, passando, passando. E quando chega no momento certo, eu cumpro o que eu disse. Após 400 anos, Deus apareceu para cumprir o que ele havia prometido.
A fidelidade de Deus perpassando todas as gerações para se cumprir na hora certa, no momento certo. Nós precisamos entender esse ato de fidelidade de Deus dentro do tempo de Deus, porque às vezes nós cobramos pressa de Deus em algo que até sabemos que Deus um dia falou, Deus um dia prometeu, mas a nossa ansiedade descontrola a nossa fé. Você sabia disso? De Jean. Nossa ansiedade causa descontrole na nossa fé. Nossa ansiedade causa desconforto na nossa segurança, porque queremos que aquilo aconteça de imediato. Mas Deus sabe o tempo, o dia, o momento certo daquilo acontecer. Quando chegar o tempo estabelecido por Deus, Ele irá se revelar, Ele irá aparecer, e nada, absolutamente nada, nem ninguém impedirão o cumprimento daquela palavra fiel e certeira de Deus sobre a sua vida. Deus é fiel, a sua fidelidade vem até milhares de gerações, conforme os salmos que nós lemos. Então, meus irmãos, a primeira fidelidade é a fidelidade de Deus. Deus não erra, Deus não falha. Nós causamos muitas decepções a Deus, mas Deus não falha, Deus não erra, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é soberano, Deus é magnífico, Deus é tremendo. Eu tenho certeza que se você souber esperar e confiar, a palavra de Deus, quando ela chegar no tempo certo, você vai sentir, vai perceber: é chegado o tempo de Deus sobre a minha vida. É chegado o tempo de Deus sobre a minha casa. É chegado o tempo de Deus sobre a minha família. É chegado o tempo de Deus sobre todas as coisas que estão na minha vida. É chegado o tempo de Deus. A primeira fidelidade é a fidelidade de Deus sobre a nossa vida, sobre o seu povo. A segunda fidelidade é a fidelidade nas contribuições. Eu botei contribuições porque me parece que essa palavra dízimo incomoda algumas pessoas. Não é? Essa questão. Foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento, não foi. O dízimo foi da lei, o dízimo não foi da lei, o dízimo foi. Meus irmãos, o dízimo já era uma prática semita, dos descendentes de Sem, bem antes da lei de Moisés. Isso é um argumento que não se discute, esse argumento. Mas eu vou retirar a palavra dízimo e vou colocar fidelidade nas contribuições. Meus irmãos, a obra de Deus só cresce se formos fiéis em nossas contribuições. A obra de Deus só cresce se o nosso coração se abrir para que ela cresça. Ninguém consegue abrir a mão se o seu coração está fechado. Só abrimos a mão se o coração for aberto primeiro, movido de voluntariedade, gratidão, reconhecimento por tudo o que Deus fez e por tudo que Ele está fazendo em nossas vidas. Meus irmãos, esta igreja não obriga, não oprime ninguém, nem força ninguém a contribuir. Não temos esse costume, não temos essa tradição, mas temos o dever de ensinar, de instruir, à luz da Escritura, que devemos ter o coração aberto para contribuir na obra de Deus. Quando Israel não abriu o coração para a obra de Deus, os israelitas, abriram o seu coração para investir em outra coisa, no bezerro de ouro. Êxodo 32, o povo começou a derreter seu ouro, seus pendentes, suas coisas valiosas, para construir um bezerro de ouro, um Deus pagão. Quando nós não investimos na obra, investimos no bezerro de ouro. E tem gente que investe no bezerro de ouro, mas não investe na obra de Deus. Não tem um coração aberto para a obra de Deus. Vou ler para vocês um texto, e vocês podem ler em casa, Êxodo 25, do 1 ao 2. O que acontece? Deus dá um projeto a Moisés, a construção de um tabernáculo, que apontava para o templo lá na frente. Diz: Moisés, construa o tabernáculo. Deus deu uma relação de material, de coisas, tanta coisa. E disse: Moisés, faça tudo conforme eu lhe mostrei no monte. Siga o modelo e o padrão. Vai ser assim, vai gastar tanto, vai gastar isso, vai gastar aquilo. Roupas sacerdotais, peça para o tabernáculo, cortina, madeira, prego, tudo, metal, tudo.
Êxodo 25, do 1 ao 2. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. O que é uma oferta alçada? É uma oferta específica para algo específico. Por exemplo, esta igreja colocou energia solar. Irmãos, vamos gastar, um exemplo, ela já tem. Um exemplo, 10 mil. E o irmão vem e diz: pastor, isso é voluntário, viu, gente? A gente não fica aqui na frente fazendo propósito, voto chamando o povo para dar X, para dar Y, não. Essa igreja não faz isso. Eu estou dando um exemplo. O irmão voluntariamente diz: pastor, eu dou aqui, eu vou dar 5 mil, que é para a instalação da energia solar. Isso é uma oferta alçada, específica, tá? Diferente de outras ofertas que podem ser aplicadas em diversas coisas variadas. Oferta alçada. Diga ao povo para que me traga uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Moisés, eu só quero daquele que der voluntariamente do seu coração movido. Eu não consigo mover minha mão se o meu coração não se mover primeiro. Deus não queria se não fosse do coração. Moisés, de todo homem, voluntariamente, que o seu coração se mover, traga a oferta. O texto se repete ainda em Êxodo 35, do 4 ao 5. Diz assim: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor. Capítulo 35, versículo 21 e 22 de Êxodo. E veio todo homem a quem o seu coração se moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra do tabernáculo, para todo o seu serviço, para as vestes sacerdotais. Assim vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração. Se não há disponibilidade na fidelidade de coração para a obra do Senhor, a obra não cresce. Mas pastor, precisa disso, precisa daquilo, e a gente precisa disso, ó. Sabe o que é isso aqui? Oferta, dízimo, você vai dar se você querer, se o seu coração mover, se o seu coração tiver voluntariedade. Ninguém está aqui dizendo que você vai para o inferno se você não ofertar. Ninguém está aqui dizendo que você não vai deixar que você vai deixar de receber a paz do Senhor se você não ofertar. Ninguém aqui vai agir com indiferença com você se você não ofertar. Não, nós estamos ensinando. Irmãos, nós precisamos ter o coração aberto para a obra. Nós temos o coração aberto para tantas coisas da nossa vida, para as nossas realizações pessoais, para as nossas realizações. Mas pastor, eu tenho pouca condição. É voluntário dentro da condição de cada um. Mas tem gente que nem na pouca condição ele contribui. Nem a oferta da viúva ele abre o coração. O coração é fechado. Ele pode esbanjar de todas as formas, mas para a obra o coração é fechado. Você sabia que essa obra mantém missionários, uma obra missionária na África? Você sabia que essa obra custeou e ainda paga a energia solar para que tenha esse ar-condicionado? Você sabia que nós temos um projeto de abrir uma igreja infantil? Você sabia que nós temos projetos como responsabilidade social? Você sabia que o que entra de forma geral, nacional, local, tudo isso é contabilizado para que missionários recebam o seu sustento com sua família onde eles estão? Lugares que nós não temos coragem de ir para levar o evangelho? Você sabia que por trás dos bastidores, pessoas são socorridas e ajudadas com o dinheiro que entra nesse gasofilaço? Com o seu dinheiro e com a sua oferta? Você sabia que esta obra, assim como outras, não somente a Wesleyana, tem responsabilidade e transparência com quem entra nesta casa? Nós precisamos abrir o coração para a obra de Deus. Fidelidade nas contribuições. Você sabe o que eu fiz? Eu passei um momento muito difícil na minha vida uma vez. E eu disse, eu vou fazer um propósito com Deus. Nesse momento difícil, a gente começa a reter contribuições. Porque eu estou passando um momento difícil. E eu comecei a padronizar, discipular a minha mente numa prática. Vou dar um exemplo prático da minha vida. Vendi um livro, por exemplo, R$30. Eu não vendi por 30, eu vendi por 27. Porque 3 é o meu dízimo de cada livro. Eu dei uma aula ali num seminário,
Foi R$100 aquela aula? Não foi R$100, foi 90. Eu discipulei minha mente de que de tudo que vem à minha mão, eu tiro para o Senhor. Eu estou falando minha experiência. Independentemente de salário, do emprego fixo, de outras rendas complementares, dê um curso, dê um seminário, enfim, coisas que eu faço. De todo aquele valor, chegava na minha mão, eu não ia ver o que eu tinha para pagar. Eu ia ver quanto eu tinha que tirar para Deus. E fazia isso e faço de coração. Ela a mesma coisa. Ela é maquiadora. Ela faz uma maquiagem, R$100. Não foi 100, foi 90. Ah, mas eu tenho que pagar. Não foi 90. Eu vou me programar com os 90. Não foi 100. E isso é de coração, não é com pesar. Não é com sentimento de obrigatoriedade. Eu não gosto dessa palavra obrigatoriedade. Isso tira o senso de gratidão, sabe, de voluntariedade do coração, de paz de espírito. Então, eu comecei a programar, disciplinar e padronizar minha mente a isto. Meu amigo, a bênção de Deus é tão grande. E o melhor, a bênção de Deus vem nos piores momentos da nossa vida. E você percebe, Nerivaldo, que a bênção de Deus está ali, presente. Ela não se afasta. Você percebe que a providência de Deus está sempre ali. É porque é uma troca? Não. É porque Deus honra quem é fiel em suas contribuições. Deus honra quem é fiel na sua vida econômica. Porque quando eu estou dando, eu estou dizendo que sou generoso, que estou semeando, que estou repartindo, porque eu sei o fim que vai ter aquela contribuição em diversos serviços, em diversas coisas, diversas demandas, despesas e na vida de pessoas que nós não precisamos expor aqui suas necessidades. É isso que tem um fim. Independentemente da sua condição, independentemente de valor, nós estamos dando. Doe, semeie. O povo começou a mover-se voluntariamente para dar para a construção do tabernáculo. O que foi que aconteceu? Aconteceu algo impressionante. A oferta transbordou e Moisés teve que falar: para. Moisés, nós queremos ver o templo pronto, o tabernáculo. Pode parar, já tem demais. Porque o coração se moveu. Moisés não colocou a espada no pescoço de ninguém. Moisés não saiu dando envelope para ninguém, obrigando ninguém. Você tem que dar 1.000, você tem que dar 2.000, 5.000. Esta igreja não tem essa prática. Vocês sabem disso. Ele disse: assim diz o Senhor, todo homem que o coração mover-se voluntariamente, dê, porque tem um objetivo. Êxodo 36, do 6 ao 7. Moisés mandou dizer, que proclamasse por todo Israel, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se. E ainda passou do necessário. O coração do povo se abriu tanto, que passou do que precisava. Moisés teve que mandar o povo parar. Isso é o que acontece quando o nosso coração se abre para ser fiel nas contribuições. Atos 25, 30, para encerrar essa parte, Paulo disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aí vem os argumentos, aquele discurso, sabe? Aquele discurso. Não tem dízimo no Novo Testamento, como tinha no Antigo Testamento. Meus irmãos, só tem oferta. Meus irmãos, nem toda oferta é dízimo, mas todo dízimo é uma oferta. Porque é o ato de dar. No Antigo Testamento, nós trazemos o dízimo para cá, não é pela legalidade, é pelo princípio. Como assim? Por detrás do dízimo havia alguns princípios. O princípio da generosidade, o princípio de repartir, o princípio de dar, de semear, de socorrer o aflito, o necessitado, porque aquele dízimo tinha algumas finalidades. Uma dessas finalidades eram as seguintes: manutenção do templo, sustento dos ministros e repartir com os pobres
e necessitados. Algum desses princípios nós não cumprimos aqui? É ilegal algum desses princípios no dia de hoje? Não adotamos a legalidade mosaica, não é isso. É o princípio que está por detrás do ato de dar voluntariamente com o coração. Primeira fidelidade, a fidelidade de Deus com o seu povo. Segunda fidelidade, a nossa fidelidade nas contribuições. Terceira fidelidade, a fidelidade a Deus. Quando nós falamos de obra, não é? Fidelidade nas contribuições, as pessoas costumam orar: Deus, faz isso. Senhor, abençoe, nós queremos a igreja infantil. Nós queremos esse projeto, nós queremos aumentar esse templo, nós queremos mudar alguma coisa, trocar o piso, nós queremos, Senhor, envia. A oração é válida, é legítima e é indispensável. Só que há coisas que não é só a oração que resolve. Imagine o povo: Moisés, calma aí. Vamos orar que Deus vai providenciar, Moisés, a construção do tabernáculo. Vamos orar. E Moisés: mas Deus já mandou que a gente tem que abrir o coração e semear para que coisas aconteçam. Um negócio que a gente quer pegar as coisas materiais e jogar tudo para o céu. Na conta do céu, ó, conta do céu, conta do céu, conta do céu. E Deus está dizendo: faça conforme suas condições, conforme sua voluntariedade, conforme seu coração se mover para isso. Irmão, você não tem ideia, se você ainda não tem essa prática, você não tem noção de como a nossa vida é abençoada quando nós honramos a Deus em nossas contribuições. Você sabia que pessoas descrentes têm esse hábito e são extremamente abençoadas? Extremamente abençoadas. Terceira fidelidade, a fidelidade a Deus. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Explicando esse texto, Paulo não está dizendo que se eu for infiel, Deus vai ser fiel comigo mesmo assim. Não é isso. Ele está dizendo que a minha infidelidade não corrompe este atributo de Deus, que é a sua fidelidade. Ele está dizendo que a minha infidelidade não mancha, não macula e não desfaz a natureza fiel de Deus. Ele é imutável. A sua fidelidade é imutável, inviolável. É isso que Paulo está dizendo. Que ainda que sejamos infiéis, corrompidos, falhamos, erramos, ele permanece em sua natureza, em seu status, em sua posição de ser fiel. Não necessariamente de manifestar sua fidelidade na vida de um infiel. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis. Parece-me o tempo que está escrito no Evangelho, onde o amor se esfria. Não somente o amor aos pais, aos humanos, aos animais, onde nós vemos tantos maus tratos, à natureza, mas, sobretudo, o amor a Deus, que tem se esfriado. O mundo está virando as costas para Deus. Há uma dificuldade hoje. Por isso que muitas igrejas abriram as portas para o liberalismo. No Brasil, em outros lugares do mundo. Porque para eles é mais fácil manter um povo infiel e a igreja cheia. A fidelidade a Deus tem sido algo muito difícil. Que só mantemos se a gente ter essa consciência de que eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso caminhar com fidelidade. E a fidelidade tem algumas dificuldades, porque automaticamente ela me cobra algumas coisas. A fidelidade a Deus me pede algumas coisas. Algumas renúncias, alguns abandonos, algumas coisas que eu tenho que deixar para trás. Tantas coisas nós já deixamos. Por quê? Para agradar alguém? Não. Para mostrar a alguém algum tipo de santidade? Não. Porque nós sabemos que aquilo desagrada a Deus. Porque nós sabemos que o Espírito Santo está triste com aquilo. Nós precisamos resgatar esse sentimento, essa vida, esse status de fidelidade a Deus de forma incondicional. Mas hoje as pessoas dissolvem sua fidelidade por causa de propostas tão passageiras, tão momentâneas. Pessoas jovens dissolvem sua fidelidade a Deus por causa de uma festa de 5 dias de São João que está vindo, de outras festas.
eles se esquecem, eles abandonam. Depois volta tudo ao normal. Depois volta tudo de novo. Eles abandonam a fidelidade com tanta facilidade. Tanta facilidade. Meus irmãos, São João passado eu trabalhei aqui em Jiquié, estava de serviço, bem no acesso. A gente chama de portal, onde as pessoas entram. Dava para fazer um culto com os desviados. E o mais interessante é quando eles olhavam para mim. E via, olha o pastor. Dava para fazer uma congregação de igreja cheia, de crente entrando, de crente entrando. Eu vi crente caindo bêbado na minha frente, cambaleando, totalmente embriagado. Há uma dificuldade das pessoas se manterem fiéis a Deus. Sabe por que a pessoa não consegue se manter fiel a Deus? Porque Cristo para ela não é suficiente ainda. Quando Cristo é suficiente, nós entendemos que Ele nos basta, que seu amor nos preenche, que seu amor nos mantém satisfeitos para andarmos na sua presença dia após dia, que aquele ambiente não nos serve mais, não nos comunica mais. João capítulo 6, versículos 66 ao 68, diz assim: muitos discípulos abandonaram Jesus porque disseram, teu discurso é muito duro, não podemos resistir. Jesus virou para Pedro e os demais e disse assim, vocês também querem ir com eles? E Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna. Ele está dizendo, para onde eu vou? Para onde nós vamos, Senhor? Para onde nós vamos? Tu és suficiente para a minha vida. Eu abro mão do São João, abro mão do carnaval, abro mão da micareta, abro mão das festas, abro mão de tudo que o mundo me oferece para me manter fiel a Deus. Porque naquele grande dia, os infiéis ficarão. Quem é que pode dizer que o outro é infiel? Aquele que sonda e que vê todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a nossa vida. Ninguém aqui vai acusar nem condenar ninguém. Estamos falando que o Deus que sonda e vê, monitora todos os nossos passos e toda a nossa vida. Comunico isso aos jovens, que são, porque os jovens são os mais atacados. A Bíblia chega a mencionar versículos sobre os jovens, sois fortes, venceste o maligno. Há uma oferta muito grande do diabo aos jovens. E alguns jovens também que são jovens casados. Há uma oferta muito grande do diabo. O diabo dá poder, ou sensação de poder. Mateus 4, Jesus está num confronto, na tentação com o diabo. Ele aponta para o mundo de sua época, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo também dá poder, fama, ilusão, sensação de poder, sensação de felicidade. Mas no final, quando essa conta fechar, você vai ver que dentro de você tem um buraco muito grande. Quando essa conta fechar e você olhar para trás, você vai perceber quanta perda de tempo, quanto desperdício da minha fé e da minha vida. Não vale a pena. O que é que vale a pena? Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jovens, adultos, adolescentes, todos que estão aqui, todos que estão ouvindo pela transmissão, seja fiel até a morte. Abra mão do que for necessário, mas seja fiel a Deus. Abra mão do que for necessário, mas seja fiel ao Cristo que ressuscitou. E está vivo para sempre, para nos sustentar, para nos guardar, para nos proteger. Seja fiel, se mantenha. Não se permita ser corrompido por amigos, por vizinhos. Muito pelo contrário, influencie eles a vir para o lado de cá. Diga assim, lá está muito bom. Diga assim, na nossa mesa tem pão e vinho. Na nossa mesa está melhor do que na mesa do mundo. Na nossa mesa tem o Cordeiro. Na nossa mesa tem alegria, tem salvação, tem contentamento, tem amor, tem perdão, tem misericórdia. Na nossa mesa
tem reconciliação. Lá fora o mundo vai lhe condenar por todos os seus erros. Aqui, Jesus vai lhe perdoar, manifestar misericórdia e lhe dar uma nova oportunidade de vida. É por isso que dentro da igreja tem ex-traficante, ex-ladrão, ex-feiticeiro, ex-idólatra, ex-viciado, tudo ex, porque Jesus tem essa proposta de libertar, transformar e dar uma nova vida ao homem. É o evangelho que faz isso, não somos nós, é o evangelho. Não é wesleyana, não é presbiteriana, não é Deus é amor, não é assembleia. É o evangelho que faz isso. Meu amigo, seja fiel. Consagre hoje a sua vida sem reservas totalmente a Deus. Sabe aquela coisinha que está lá no fundo, você sabe que não consegue ainda, né? Ouve um forrozinho e fica agoniado. Ouve uma micareta, lembra logo de chiclete com banana. Liga um louvor, meu irmão. Liga uma adoração. Encha o seu coração de fidelidade a Deus. Ame a Deus. Ame a Deus. Ah, pastor, mas eu amo mesmo fazendo isso. Jesus disse em João: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Ou seja,